refletirmos também na palavra do Senhor. Para ganharmos tempo, quero convidá-los para abrir comigo suas Bíblias, livro de Jeremias, capítulo de número 6, versículo de número 16. Esse versículo Deus tem colocado no meu coração. Quero compartilhar com os irmãos. Glória a Deus. Vou pedir para a irmã Amanda trocar a imagem, porque está cortando a metade do versículo. Coloca uma outra imagem. Você já abriu Jeremias capítulo 6, versículo 16. Leia aí na sua Bíblia, talvez o texto esteja levemente diferente do que está aqui, do que ela vai projetar para nós lermos. Mas diz assim o texto: assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma, mas eles dizem, não andaremos nele. Glória a Deus. Nós tiramos um versículo só do capítulo 6 de Jeremias, mas nós vamos entender o contexto do que Jeremias estava falando. Jeremias foi um profeta muito ativo na sua época, na sua geração. Ele era um homem que enfrentou uma geração de pessoas muito rebeldes, pessoas cujo pensamento, cuja visão de vida era discrepante daquilo que ensinavam as Escrituras Sagradas, daquilo que os líderes do povo e os profetas que vieram antes de Jeremias tinham ensinado e proclamado em nome do Senhor. Jeremias pregou em uma época onde o coração das pessoas era muito duro, a mente era muito dura, as pessoas queriam fazer tudo de acordo com o que eles bem imaginavam. Esse era o cenário. Nós estamos falando de um tempo em torno do ano 550 antes de Cristo. Portanto, nós estamos falando de uma época aí quase 2.600 anos atrás. Jeremias já tratava com pessoas cujo coração não era fiel a Deus e nem se importava com o que Deus queria, apesar de ouvirem o que Deus falava para eles, através dos profetas, através das Escrituras. Mesmo assim, mesmo ouvindo, eles faziam o que hoje nós costumamos usar no nosso jargão popular, né? Faziam ouvido de mercador. Não se importavam, desprezavam a palavra, eram questionadores, eram incapazes de repensar sua própria vida e pautá-la pelos parâmetros revelados nas Escrituras. Eles queriam fazer do jeito deles. E às vezes eu penso que essa época de Jeremias, ela parece muito com os nossos dias. E isso não é estranho para nós, porque Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, ele diz que os últimos dias seriam marcados por uma geração desse jeito, muito parecida com a de Jeremias. Gente egoísta, gente que só busca os prazeres pessoais, teriam um coração duro, não teriam compaixão, não amariam as pessoas, buscariam somente os seus interesses, não se submeteriam à doutrina do Evangelho, ao contrário, se tornariam rebeldes e fariam o que bem eles quisessem. E alguns chegariam ao ponto de chamarem líderes para falar só o que eles queriam ouvir.
Isso parece assim, é impressionante. Quando você lê o livro de Jeremias, você parece assim que está vendo a nossa geração. Porque Jeremias falava e pregava a respeito de reparação, de conserto, de mudança de vida, de maior comunhão com Deus. Mas as pessoas da época de Jeremias preferiam ouvir os profetas que pregavam benefícios, bênçãos e prosperidade. Deus falava para aquele povo: corrijam o caminho, porque haverá juízo. E os falsos profetas diziam: não, está tudo bem, continue assim, porque vocês são o povo de Deus, vocês já são abençoados para sempre, vocês têm a presença do santuário de Deus aqui na cidade, podem viver, podem continuar seguindo em frente, que nada de mal vai acontecer. Essa era a palavra dos falsos profetas. Aí Jeremias começou a pregar para eles, e o livro de Jeremias retrata essa época da história e muitas mensagens que Deus havia dado a Jeremias. E esta foi uma das mensagens cujo versículo 16 me chama muita atenção, porque ele profetiza em nome do Senhor, e ele diz muito claramente: é o Senhor que está falando, assim diz o Senhor. A palavra era profética, a palavra ela estava vindo direto do coração de Deus para aquele povo. E nos argumentos que Deus usava para abrir os olhos daquela nação, para convencê-los a uma análise da sua própria maneira de viver, do seu próprio interior, Deus dizia a eles: ponham-se à beira dos caminhos e olhem. É claro que os irmãos entendem que a linguagem aqui ela está sendo figurada. E os caminhos dos quais Deus está falando era exatamente a forma de vida que as pessoas viviam e hoje vivem. A maneira como elas pensavam, a maneira como elas falavam, a maneira como elas se relacionavam, como era o seu comportamento como sociedade, como nação, a maneira como elas dedicavam o seu tempo para servir a Deus, para buscar a Deus. Então, diante do desvio do caminho, Deus disse: parem, coloquem-se à beira dos caminhos. Eu quero abrir um parênteses para chamar a atenção. Você pode olhar no texto da sua Bíblia e na projeção que a irmã Amanda vai colocar aqui, que a primeira parte do versículo é um destaque que está no plural. Ponham-se à beira dos caminhos. Jeremias 6,16. Irmãos, podem projetar ali. Vejam que está no plural. Ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Eu quero que você perceba que Deus está de maneira muito clara chamando a atenção das pessoas daquela geração de Jeremias para lhes abrir os olhos de que, de fato, há muitos caminhos que os homens podem escolher para si. Há muitos caminhos. Ao homem Deus tem dado um princípio de existência chamado livre-arbítrio. E esta capacidade que eu e você temos de decidir o nosso destino precisa ter uma atenção especial. Precisamos ter uma atenção redobrada. Porque quando a palavra do Senhor mostra para nós a necessidade de escolhermos bem o caminho que vamos seguir, é porque isto é algo que pesará, que refletirá no nosso resultado final. Então o Senhor chama aquela geração e disse: ponham-se à beira dos caminhos, olhem as opções que vocês têm. E o Senhor continua dizendo a eles: perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho. De que veredas o Senhor está falando?
das palavras reveladas através de Moisés e dos profetas. Eram as veredas, eram os caminhos que Deus tinha mostrado ao seu povo. Inclusive, em muitas ocasiões, ao longo do Antigo Testamento, você vê o Senhor dizendo para o povo: obedeçam as minhas palavras. Se vocês obedecerem, se vocês forem fiéis, se vocês seguirem aquilo que eu estou lhes dizendo, Deus os abençoará, Deus os prosperará, vocês serão vitoriosos, vocês serão maiores, Deus colocará vocês sempre por cima e nunca por baixo. A bênção, a vitória, a vida para aqueles que escolhem as veredas antigas, que são aquelas reveladas pela palavra. Mas ao longo da vida, irmãos, acontece muitas vezes de nos depararmos com muitos caminhos que podemos seguir e muitas decisões que podemos tomar. E nem sempre é fácil você tomar a decisão correta. E aqui, particularmente em relação à conduta daquele povo, Deus disse para ele: procurem saber qual é o bom caminho. Eu quero abrir um parênteses para você, pensando nas palavras de Jeremias. Eu quero lhe mostrar aqui pela Bíblia que, de fato, nem todo caminho é bom. A Bíblia revela para nós que há caminhos enganosos. Se você abrir as Escrituras em Provérbios 14, 12, a palavra trazida a nós através do homem de Deus, o sábio homem de Deus, é a seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o caminho de morte. Há caminho que ao ser humano parece direito, parece bom, parece correto, mas este caminho é um caminho de morte. Então há caminhos enganosos, a palavra de Deus mostra para nós. Há caminhos que parecem aos nossos olhos bons e agradáveis. Quando você está, ou você pescando, ou então conhece alguém que está pescando, perceba que você busca uma forma bem atrativa de trazer o peixe para fisgá-lo. Quem tem mais experiência com pesca sabe até dizer: olha, neste lugar é bom pescar com tal isca, no outro lugar é bom pescar com tal isca. Peixe de água doce se pesca com tal isca, peixe de água salgada com outro tipo de isca, de maneira que o pescador, ele cria uma ilusão, um disfarce, para que ele tenha o melhor resultado na captura da sua presa. E há caminhos que a nossos olhos muitas vezes parecem bons, porque são caminhos agradáveis aos nossos sentidos humanos, mas nem sempre estão alinhados à vontade de Deus, revelada na sua palavra e muitas vezes revelada ao nosso coração pelo Espírito Santo. E o Senhor, quando nós somos sensíveis ao Senhor, nós podemos discernir quando Ele nos mostra o caminho a seguir. Eu me lembro agora que Paulo, o apóstolo, era um homem que vivia na presença de Deus, buscando a Deus em oração. E uma vez ele decidiu, viajando em uma das suas viagens missionárias pela Ásia, ele decidiu que viajaria mais para o norte e iria seguir a uma determinada região que ainda ele não havia ido. E quando ele decide aquilo, e tudo parecia muito bom, porque em cada cidade que ele chegava, a receptividade não era a melhor, mas era uma boa receptividade ao Evangelho. Embora houvesse perseguição, às vezes ele era apedrejado, às vezes tinha que sair fugido de algum lugar, mas haviam pessoas que davam ouvidos ao Evangelho. Ele viu naquela terra uma terra fértil para o Evangelho. Aí ele pensou: opa, vou trabalhar aqui. E ele chama o seu companheiro de viagem e diz: vamos para o norte, vamos trabalhar naquela área. Mas orando ao Senhor, o Espírito Santo disse para Paulo: não,
não é por aí que eu quero que você siga. Vá para Macedônia, porque lá eu tenho obra para fazer através de você. Deus falou com Paulo. Paulo, por ser um homem sensível à voz do Senhor, não seguiu o desejo do seu coração, mas obedeceu à voz do Senhor. Eu estou usando esse exemplo para dizer que às vezes nós queremos seguir por um caminho que parece muito bom para os nossos olhos, para os nossos sentidos, parece vantajoso, mas são caminhos cheios de perigos e de ciladas com o objetivo de nos derrubar. Mas trago isso para dizer aos irmãos que há caminhos enganosos. O mesmo escritor aos Provérbios, no capítulo 21, versículo 2, ele diz assim: todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o coração. E às vezes você precisa estar atento, porque em outro lugar a Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Deus conhece o teu coração. E nós, querendo viver uma vida plena na presença de Deus, temos que estar atento aos caminhos enganosos. Mas também há um outro caminho, há caminhos corrompidos. Gênesis 6:12 diz de uma sociedade pré-diluviana, uma sociedade da época de Noé. Diz a palavra de Deus em Gênesis 6:12 que Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. E é claro que os irmãos devem entender que corromper significa, é meio quase que como apodrecer, como aquilo se degenerar, aquilo perde as suas boas características. Esta era a sociedade de Noé. Porém, por causa do pecado, por causa da maldade que imperava, a sociedade como um todo começou a se corromper, porque a iniquidade, ela pode nos levar a um caminho de corrupção. Jesus foi muito claro quando ele disse: nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, ele disse, o amor de muitos esfriaria, porque este caminho da corrupção é um caminho possível. Você vai bem, você muitas vezes se aproxima de Deus, de Cristo, vive um primeiro tempo de alegria, de dedicação, de fidelidade, mas se nós não estivermos com os olhos abertos, com os sentidos espirituais atentos, podemos nos ver corrompidos por uma sociedade degenerada. É um efeito cascata que pode perverter o caminho. Por isso a sociedade de Noé viveu um caminho que se corrompeu aos olhos de Deus. Precisamos estar atentos que há sim caminhos enganosos e caminhos de corrupção. E algo muito parecido com isso, a Bíblia também revela, são caminhos de perversidade. E a palavra destacada no texto bíblico para perversidade, essa palavra em específico, ela é usada para a situação em que Balaão se apressou para amaldiçoar o povo a convite, sob o contrato de um homem ímpio, de Balaque. Então há um texto em Números 22:32 que diz assim: então o anjo do Senhor lhe disse: por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. Essa palavra de Deus para Balaque, na palavra original, Iarat, a palavra hebraica, ela traz a conotação de alguém que age de maneira irrefletida e de maneira rápida para praticar o que não deve. E quando nós lemos esta palavra, um caminho pervertido diante de Deus, um caminho perverso diante de Deus,
Isso nos chama atenção, me chama atenção, que muitas vezes nós nos apressamos, agindo de maneira irrefletida, nos apressamos para praticar o mal e entramos em um caminho perverso, como entrou Balaão. E é nisso que destaca o capítulo 6 de Provérbios, quando fala das 6 coisas que Deus odeia, e uma ele abomina. Entre as coisas que ele odeia está um coração perverso, pois ele diz no versículo 18: Deus odeia coração que faz planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. Portanto, é possível que você e eu ou alguém escolha o caminho errado, um caminho do engano, um caminho da corrupção ou o caminho da perversidade. Mas a Bíblia continua nos falando que além desses caminhos, há também aquele caminho que a Bíblia chama de caminho mau. O caminho mau, o caminho que de fato é um caminho de impiedade, um caminho de quem não teme a Deus de forma alguma e que segue para exclusivamente fazer a sua vontade e conquistar coisas para si mesmo e não teme a Deus em nada. E há pessoas que seguem o caminho mau. Por isso é que o escritor dos Salmos diz no Salmo 1 que nós não devemos dar ouvido ao conselho do ímpio, não devemos nos deter no caminho dos pecadores e nem nos assentarmos na roda de escarnecedores, porque este é o caminho, o retrato do caminho mau. Isto é muito sério, porque Provérbios 4, 14 e 15 diz assim: não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus, evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele, passe longe dele. A palavra de Deus diz que é possível nós, em algum momento da nossa vida, entrarmos por um caminho mau, por um caminho de impiedade, por um caminho de coração fechado para Deus, para aquilo que é correto, para aquilo que é bom, negociarmos a nossa fé e seguirmos por um caminho do qual Deus não se agrada. Nós vemos que o caminho da maldade é duro. Ananias e Safira, os que leem a Bíblia lembram dessa história, como eles viveram na época dos apóstolos, e aquele casal abandonou o caminho da verdade para seguir um caminho mau, para tentar enganar a Deus e a igreja. E os resultados para aquela família foram trágicos, porque abandonaram o caminho da verdade para seguir o caminho mau. Mas, irmãos, toda pessoa que quer servir a Deus, que tem temor de Deus, ela age diferente do que agiu Ananias e Safira. A pessoa que teme a Deus, ela busca se afastar do caminho mau. Veja como Davi orava. Salmo 139, versículo de número 23 e 24. Davi orava, o salmista orava dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O versículo 24 ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que Davi não suportava era entrar pelo caminho mau. Então ele orava, era da oração de Davi, pedir a Deus que o livrasse deste caminho mau. E um último exemplo de um caminho ruim que nós podemos seguir. Por que devemos buscar o caminho certo? É porque o caminho natural da vida do homem tem o seu fim, irmãos. Nós não vamos viver para sempre como seres humanos. A vida eterna, ela é prometida para todos os que creem, mas nem todos crerão. Por isso é que nós vemos como expressões como a de Josué, quando no capítulo 23, versículo 14 do seu livro, ele falando à sua geração,
Ele disse: olha, eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. E vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma falhou. E ele, Josué, dizia: eu vou indo embora. O caminho natural do ser humano é a morte. Mas ele alerta aquela geração dizendo: preste atenção de que Deus tem sido fiel. Eu vou partir, mas Deus vai permanecer com vocês. Continuem fiéis ao Senhor. Há um tempo, há um limite. Todos sabem disso. Josué expressou isso. Outros expressaram isso sobre o tempo em que a vida se vai. E é nesse sentido que Jesus, uma vez, falando uma parábola, ele reunido com as pessoas, disse assim, de um determinado homem, cujo coração só se preocupava com as coisas daqui da terra. E aquele homem, rico fazendeiro, havia plantado em sua fazenda uma plantação gigantesca. E a colheita foi gigantesca. E foi tal a colheita que ele não tinha lugar para colocar tudo o que havia colhido. E quando ele olha para tudo aquilo, aquele homem não lembrou em nenhum momento da sua palavra, de dizer: ó Deus, obrigado. Ó Deus, obrigado, porque se eu tenho, é porque tu me deste. Ele não disse isso. Você vê aquele homem pensando consigo mesmo: o que eu vou fazer com tanta coisa que eu tenho? Aí ele pensou e resolveu, e chegou a uma conclusão: vou fazer o seguinte, vou derrubar os celeiros pequenos que eu tenho condições de construir celeiros maiores, vou guardar o que eu produzi, toda a minha riqueza, todo o meu tesouro, vou manter, depois eu vou dizer para mim mesmo, para a minha alma: alma, agora tu está rica, tu tens muita coisa guardada, não precisa mais trabalhar, agora é só descansar, é só curtir, é só aproveitar. Nenhum momento aquele homem teve o seu pensamento para honrar a Deus, para agradecer a Deus. Aí Jesus termina a parábola dizendo: naquela mesma noite em que ele pensou e planejou tudo aquilo, ele recebeu uma palavra que dizia assim: homem, esta noite vão chamar a tua alma à morte, e o que tu tem preparado vai ficar para quem? E aí o Senhor, usando essa parábola, chama a atenção de cada um de nós do quanto nós devemos lembrar que a nossa vida é transitória, passageira. As Escrituras chegam a dizer que ela é como a erva do campo, que na manhã nasce, na manhã seguinte já morreu, e nós precisamos definir o que realmente importa em nossa vida e devemos dar atenção a estas coisas, porque o caminho do homem tem um limite. Mas a Bíblia revela que aquele que faz a vontade de Deus, como falei no início, aquele que segue o caminho do Senhor, aquele que segue o bom caminho, durará para sempre. É a promessa de Deus para nós. E se você lembra o que Josué falou, eu quero relembrar com você. Ele diz assim: nenhuma das boas palavras que Deus falou caiu por terra. Deus cumpre todas. E se Deus tem prometido vida eterna aos que escolhem a Cristo, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E a qualquer momento, nós que cremos em Cristo, temos a esperança de que a qualquer momento Jesus virá do céu para buscar a igreja, o seu povo fiel. Por isso é importante eu escolher bem o meu caminho. E eu quero dizer a você que Deus, Ele constantemente tem apontado o caminho para mim e para você. Nenhum de nós poderá chegar diante de Deus e dizer assim: eu não sabia, eu não vi, não ouvi, não sei, porque Deus tem apontado o caminho. Quando Salomão estava consagrando o primeiro templo que ele edificou ao Senhor, uma parte da oração ele diz assim, 1 Reis 8:36, ouve do céu, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel,
ensinando-lhes o bom caminho em que deve andar. Veja como ele orava, pedindo a Deus que Deus mostrasse o caminho. Salmo 25:8 diz que o Senhor é bom e é reto, e ele mostra, aponta o caminho aos pecadores. Vou pedir para a irmã projetar, a irmã Amanda, Salmo 25:8. Veja e leia você mesmo. Quem aponta o caminho bom, o caminho certo é o Senhor. Por que a gente não vai dar ouvidos a Ele quando Ele aponta o caminho? Ele não nos empurra para o caminho, Ele não nos força no caminho, Ele não nos acorrenta e nos arrasta pelo caminho, mas Ele aponta o caminho para nós. Se você for escolher seguir o caminho, é uma decisão sua. Por isso, nenhum de nós será inocente diante do Senhor. Nenhum de nós, porque Deus mostra o caminho. No Salmo 101, versículo 2, uma palavra muito interessante, quando ele diz assim, o salmista: eu quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Me chamou a atenção ele dizer que ele queria refletir no caminho da perfeição. O que ele está dizendo é que nós precisamos, do mesmo modo como Jeremias convocou aquela geração, nós também devemos parar, nos colocar à beira do caminho, olhar para o caminho e ver qual é o bom caminho e andar por ele. Porque não haverá segundas chances. Deus tem nos apontado e nos mostrado, mas é preciso eu tomar uma decisão para que eu abandone o caminho da corrupção, do engano, da maldade, e seguir o caminho correto. Porque, irmãos, só há um caminho. O caminho que Deus aponta é único. E isto é profético. Quando você vê Jesus falando sobre isso no Novo Testamento, essa ideia já era profetizada desde o Antigo Testamento. Veja o que diz Jeremias, que nós já estamos lendo, capítulo 32, versículo 38 e 39, ele diz assim: eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu próprio bem e para o bem de seus filhos. Jeremias já falava de um só caminho. Então ninguém poderá diante de Deus dizer: não, Senhor, eu achei melhor seguir por aqui, eu achei melhor seguir por ali. 1 Timóteo 2,5, Paulo diz a ele: Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. Se Jesus não for o centro da sua vida, se Jesus não for a sua prioridade, se Jesus tiver apenas importância na sua vida, você não está no caminho certo, porque Jesus precisa ser o centro. E o centro da vida significa que eu abro mão de tudo aquilo que me atrapalha, para que eu possa seguir o bom caminho. Além de único, o caminho de Deus para nós é perfeito. E quando a palavra profetiza, segundo Samuel 22:31, ele diz claramente, 2 Samuel 22, é um cântico de agradecimento de Davi. Quando você lê, você percebe que não é uma canção entoada de qualquer forma. Davi estava cheio do Espírito. Leia 2 Samuel 22, você vai perceber um homem que transbordava. Não era apenas um cântico, não era uma composição natural, era um cântico profético, onde Deus usou a boca de Davi para falar coisas tremendas para nós. E uma delas que o Senhor fala é isto: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável.
Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Preste atenção que o salmista profetizando, você olha num primeiro momento, pensa que é apenas mais um salmo. Mas ele propositadamente não utiliza o plural para dizer os caminhos de Deus são perfeitos, ou para dizer as palavras do Senhor são confiáveis. Ele usa propositadamente, pela inspiração do Espírito de Deus, para dizer o caminho é perfeito, a palavra ela é perfeita, ela é confiável e é escudo para quem se refugia nela. Ele está falando e apontando 1000 anos antes de Jesus. O salmista já apontava para Cristo e dizia: o caminho é perfeito, a palavra é confiável. Como Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, o salmista, quando mostra que o caminho de Deus é perfeito, apontava para Cristo. O caminho de Deus é santo. Isaías 35, 8 e 9. Ali haverá uma estrada, um caminho, que será chamado caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nem animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por esse caminho. O que o profeta está dizendo é que o caminho de Deus, que é Jesus, é santo, e os que escolherem andar na presença de Deus também serão santos, viverão vidas santas, e neste caminho não há ciladas, não há surpresas desagradáveis. O Senhor tem prometido o céu e a vida eterna, e Ele entregará o céu e a vida eterna. Não há pegadinhas na promessa do Senhor para os que creem. Não há uma maneira de, no futuro, Deus dizer: não, não é bem assim, não era isso que eu queria dizer. Não, Ele promete a vida, Ele promete a eternidade, Ele promete bênção e vitória, Ele as cumprirá na vida dos que creem. O caminho de Deus, ainda, para finalizar, é um caminho estreito. Mateus 7, 13 a 14. Jesus disse: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ela. Mas a porta é apertada e estreito é o caminho que conduz à vida. Poucos o encontram. O caminho de Deus é estreito, porque os padrões de Deus não são os padrões deste mundo. E para que eu possa servir a Cristo, eu preciso me esforçar, porque o padrão deste mundo é diferente, a mentalidade do mundo é diferente, os gostos do mundo são diferentes, as realidades, as verdades que o mundo aceitou para si são diferentes, mas a verdade de Deus, o caminho de Deus é um só, e é Cristo. Não tem como ser flexibilizado. Não adianta você achar: não, eu vou para a igreja de vez em quando, eu procuro cantar, e às vezes eu oro, e às vezes eu leio a palavra. Mero engano, irmãos. O caminho é estreito. Quem quer seguir o caminho vai fazer força para seguir, precisará abrir mão de muita coisa que gosta. Você pode seguir um caminho assim? Você tem coragem, força para seguir um caminho e dizer não para as suas vontades, para agradar a Deus? Por isso o caminho é estreito, porque não é fácil, porque não obedece os padrões do mundo. Mas se você aceita andar pelo caminho de Cristo, você pode ter certeza que o mundo passará, você olhará o mundo passar, você olhará o mundo ruir, mas você estará de pé na presença do Senhor. Por último, para finalizar, eu quero dizer a você que o caminho de Deus, esse caminho perfeito, esse caminho santo, este que é o único caminho, é esse Jesus que você serve. Ele mesmo disse aos seus discípulos,
no momento em que estava preparando os discípulos para sua morte e posterior ressurreição e ascensão ao céu, João capítulo 14, numa conversa com os discípulos, alguém lhe perguntou: Senhor, não sabemos para onde tu vai, como podemos saber o caminho? Quem foi esse que os irmãos lembram, né? O Tomé, do qual nós já falamos aqui em um dos domingos anteriores. Mas Tomé permitiu que Jesus desse uma das respostas que trouxe um apanhado das revelações proféticas do Antigo Testamento. Jesus responde a ele assim: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. As palavras de Jesus trazem o ápice, foram a cereja do bolo do Evangelho. Ele diz: eu sou o caminho. Quem está em Cristo, irmãos, tem a garantia de que está andando no bom caminho que Jeremias profetizou. Ele disse: olhem, vejam qual é o bom caminho, andem por ele. Que Jesus se mostra como o bom caminho. E eu quero finalizar essa palavra só deixando registrado aqui que a geração de Jeremias não deu ouvidos a ele. E os irmãos que estão vindo sempre às escolas dominicais têm aprendido, né, sobre os vários cativeiros, né, que os israelitas passaram, viveram, vão olhar e vão perceber que a rejeição deles ao caminho oferecido por Deus lhes resultou em um alto sofrimento, uma alta penalidade. Porque diz aqui o final do versículo 16: mas eles dizem, não andaremos nele. Irmãos, nós precisamos parar diante do caminho e olhar se nós estamos seguindo o caminho que Deus tem proposto para nós. Porque não devemos jamais deixar as coisas de Deus em segundo plano ou rejeitá-las. Nós precisamos tomar com muita seriedade a decisão de seguir o caminho que Deus tem nos proposto, porque este caminho, o final dele é estar com Cristo por toda a eternidade. Fique de pé por um minuto, vamos orar ao Senhor. Você pode olhar para alguém que está ao seu lado, bem nos olhos, e dizer: Jesus é o caminho, siga o caminho. Isso era tão forte que na época dos apóstolos da igreja primitiva, o povo chamava eles de o caminho. Não era igreja, muitas vezes não chamava nem de cristão, chamava assim o caminho, é o povo do caminho, porque ficou conhecido o caminho de Deus. Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça. Eu vou nos conduzir numa oração, mas eu quero lhe desafiar a você mesmo olhar para dentro do seu coração, porque você conhece as suas motivações, você sabe como é que está a sua vida com Deus, seu compromisso, sua honestidade com Deus. Fale com Ele, apresente isso a Ele e veja se você está seguindo o caminho. Tome uma decisão firme no seu coração de seguir o caminho bom que Deus tem nos apresentado, que é Cristo e sua palavra. Senhor Deus, nós queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas. Queremos pedir que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para entendermos a Tua vontade para nós. Não deixa nós termos um coração duro, de pedra, como tiveram aqueles homens e mulheres da geração de Jeremias. Nós pedimos que o Senhor nos dê um coração quebrantado, um coração contrito, um coração temente ao Senhor, um coração que se desvie do mal, um coração decidido a seguir o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, um coração decidido a viver o Evangelho, a viver e lutar para conquistar a herança celestial. Senhor, tem misericórdia de nós, nos dá um propósito verdadeiro para Te servir. Nos perdoa se até aqui não temos seguido o caminho, se temos dado lugar ao que não Te agrada, se temos dado lugar ao pecado, à desobediência, à frieza. Oh, meu Deus,
nos perdoa se temos te colocado apenas como algo importante na periferia da nossa vida. Meu Deus, nós te pedimos, nos ajuda a te ter como nossa prioridade e a que o Senhor Jesus seja o centro do nosso coração, da nossa vida, das nossas decisões, Senhor, da nossa aspiração. Pai querido, nós colocamos diante de Ti a nossa vida e Te pedimos, livra-nos do mal e nos mostra e nos dá a revelação plena do bom caminho que é Cristo, que o Senhor tem para nós. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém afastado de Cristo entre nós? Você que está há muito tempo longe de Jesus, você que sabe que o seu coração, você não está como Deus quer que você esteja, você sabe que não está andando no caminho como Deus quer que você faça. Eu quero dizer a você que Deus te trouxe aqui hoje para que você se reconcilie com Ele, para que você peça perdão a Ele, para que você diga: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor e viver uma vida agradável diante de Ti. Eu quero orar por você. Se entre nós alguém sentir desejo no seu coração de se reconciliar com Jesus, ou mesmo de consertar algo que sabe que não está bom, eu quero orar por você. Eu quero interceder por você para que o Senhor te perdoe, te fortaleça e te anime a andar na sua presença. Ou se você é alguém que nunca entregou a vida a Cristo, eu te convido a fazer isso hoje também, porque a Bíblia diz que quem o confessar diante dos homens, Ele, Jesus, o confessará também diante do Pai que está no céu. Paulo diz: com o coração cremos para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Portanto, se você está afastado do Senhor, eu te convido a se reconciliar com Cristo hoje. Se você nunca o aceitou como Salvador, nunca teve esse ato de fé, eu te convido a fazer isso hoje. De onde você estiver, somente acene com a sua mão. Eu quero orar por você. Venha, minha irmã. Venha com ela, irmã Raimundinha, acompanhe ela. Mas há mais alguém, irmãos. Fique em espírito de oração. Há mais alguém que está em igual condição. Perceba que você até pode não estar se considerando um afastado, um desviado, mas você sabe que não está vivendo como Deus quer que você viva. E é esta palavra que é falada ao seu coração, e você precisa seguir um caminho de obediência e de sinceridade. Não se engane. Se você sente desejo no seu coração de se colocar na presença de Deus, eu quero lhe convidar e quero orar por você. Estenda a sua mão aí onde você está, sinalize, eu quero orar por você. A senhora quer também, né? É isso? Está sinalizando? Se sentir, irmãos, não se sinta envergonhado, porque o que Deus quer fazer na sua vida é maior e é a maior bênção que você vai poder viver. Entre e escolha viver no bom caminho, você não se arrependerá. Entregue totalmente, a Bíblia diz até assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Se você sente no coração, venha, entregue a sua vida a Cristo. Aqui estão essas irmãs, mas eu ouso dizer, irmãos, que o meu coração ainda está incomodado, porque ainda há mais alguém. Elas vieram, eu sei, porque o Espírito de Deus falou os corações delas, mas eu sinto em meu coração que há ainda mais alguém que ainda está faltando. Por isso eu estou insistindo. Estou passando um pouquinho do horário, mas é porque Deus quer fazer a obra no coração de mais alguém. Se reconcilie com o teu Deus, se reconcilie com Cristo. A irmã está vindo aqui, a senhora está vindo aqui também. E penso que meu coração se tranquilizou, mas se houver mais alguém, eu quero orar por você. Eu quero pedir aos irmãos que estendam as mãos para estas irmãs que estão aqui. E as irmãs que estão aqui querem
se reconciliar, voltar com Jesus, ter aquela intimidade, é isso? Amém? Eu vou publicamente aceitar Cristo, glórias a Deus por isso. Estão aceitando o caminho. Eu quero dizer para as irmãs que esse gesto, que parece para nós homens uma coisa muito simples, a Bíblia diz que algo sobrenatural vai acontecer no coração de vocês. Porque além do Espírito de Deus perdoar os pecados de vocês, a Bíblia diz, está escrito que o nome de vocês estará agora registrado diante de Deus. Isso é algo sobrenatural. E o que vocês estão vivenciando hoje se refletirá a partir de agora em todo um caminhar. E para todos os anos que se seguirem. Porque algo Deus vai fazer agora na alma de vocês que eu não posso fazer, que nenhum ser humano, ideia, governo ou poder pode fazer. Mas Jesus vai fazer, porque a todos que o recebem, diz a Escritura, Ele lhes dá poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do próprio Deus. Então estenda a sua mão para cá. Enquanto eu oro, você pode orar e dizer ao Senhor, me perdoa, eu te recebo como meu Salvador, e muda a minha vida. Convide Jesus a entrar no seu coração. Feche os seus olhos, abaixa a cabeça e vamos orar juntos ao Senhor. Pai Celestial, nós queremos nesta noite te agradecer pela vida de cada uma destas irmãs, destas pessoas que entenderam a tua palavra, que compreenderam a mensagem do Evangelho. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e o teu Espírito tem falado ao coração, porque a tua palavra diz que é o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nenhuma destas pessoas estaria aqui sem que o teu Espírito as tenha trazido. E eu peço ao Senhor que, conforme a tua palavra, lhes perdoe todos os pecados, lhes restaure o coração e a alma. Muda, ó Deus, a natureza de cada uma delas, como diz a tua palavra, torna-as filhas de Deus. Senhor, dá a elas a segurança, a certeza da vida eterna e da salvação que há em Cristo. Que venha sobre elas o teu Espírito Santo para habitar os seus corações, as suas almas, as suas mentes, e que hoje elas se vejam mudadas em outras pessoas para a glória do Senhor. Pai, nós como igreja pedimos que o Senhor as perdoe e escreva os seus nomes no teu livro, para que elas tenham, Senhor Deus, lugar e direito, a árvore da vida, ao teu lugar que tu tem preparado para os que te temem, para os que te amam. Te louvamos pela vida delas, te agradecemos pela tua obra, em nome de Jesus. Amém.